Olá meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo esteja correndo da melhor maneira possível. E vamos fazer hoje vídeos para a TV Belinha. Faz tempo que eu não tenho tempo para poder organizar a minha agenda para fazer alguns vídeos para vocês. Esse primeiro vídeo que eu vou fazer hoje, eu vou dedicar à nossa querida amiga Carla Maria, que recentemente tirou o aparelhinho dos dentes, está toda se preparando, vai casar, vai fazer clareamento dental, está toda cuidando assim do sorriso para ficar maravilhosa nas fotos. E aí, né, papo vai, papo vem, eu contei a ela algumas coisas sobre a minha experiência, de como eu fiz o meu clareamento. Eu vou contar um pouquinho para vocês, né, sobre como foi a minha experiência. E nesse tutorial ela me pediu para eu passar algumas técnicas de higiene bucal, de técnica de escovação, porque faz exatamente 10 anos que eu fiz um curso quando eu estudava na Unicamp. E esse curso assim mudou a minha vida. Eu consegui ter muito mais saúde bucal depois que eu realizei esse curso. São técnicas super simples e que realmente fizeram muita diferença. E aí eu acho que é importante a gente compartilhar experiências positivas. Somente lembrando, né, que cada pessoa tem o seu profissional, o seu odontólogo, né, o seu dentista, e ele é a pessoa mais indicada para vocês conversarem sobre cuidados, técnicas. Então assim, eu vou passar apenas só a minha experiência, como foi esse curso, tá? Então vou começar falando da técnica e no finalzinho vou falar um pouquinho do clareamento dental que eu fiz, que agora em dezembro vai fazer 2 anos, e eu não posso fazer antes de 3 anos, porque eu sou daquelas pacientes que tem problema com sensibilidade. Então realmente quem tem esse tipo de problema não pode estar fazendo clareamento sempre, tem que fazer com pausas maiores. Mas vamos deixar esse assunto mais para o final. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai começar a fazer um curso de escovação é a gente fazer uma pergunta assim: como é a nossa escova? Tá? Eu acho que é importante a gente primeiramente pensar como a gente vai escolher a nossa escova. E nesse curso foi engraçado porque realmente é unanimidade nacional. Nós brasileiros escolhemos a escova. A característica principal é escovas com cerdas, né, médias, né, aquela que não é macia, e são escovas com a cabeça grande. Então esse assim, inclusive no quando vai na farmácia, no supermercado, a maioria das escovas são assim. E aí já começa esse problema, porque a gente tem no senso comum essa ideia de que a escova com as cerdas mais firmes vai fazer uma escovação mais eficiente e melhor. E isso não é necessariamente correto. Por quê? Porque como a escova ela não é tão macia, ela pode acabar causando mais sensibilidade, não só nos dentes, mas também nas gengivas. E aí naquela época, e eu já uso essa escova há 10 anos, a escova da Bitufo, tá? Cerda macia. E na época que eu comecei, a escova que eu usava era essa aqui, a extra macia. Ela tem a cabeça super pequenininha, ó, com 22 tufos, né? Quando eu comecei a usar essa escova, aí eu pensei, nossa, foi muito difícil, porque eu gostava exatamente dessa escova, que ela era cabeça grande e que é com cerdas médias. E aí foi realmente, no começo, foi muito difícil de adaptar. Então vamos lá. Primeira coisa, essa questão mesmo, da gente tem uma preocupação da gente, quando for escolher a nossa escova, a gente escolha uma escova que ela seja, tem um cabo comprido, não tem um cabo curtinho, porque eu vou dizer daqui a pouco. E que ela tem essa cabeça assim, quanto menor, mais delicada, mais eficiente vai ser a nossa escovação. Então a gente pensa que quanto maior a escova, mais fácil a escovação, mas muito pelo contrário. A escovação mais eficiente é com essa cabecinha menor. Por que essa escova nossa escova tem que ser comprida, não pode ser o cabo curtinho? Porque se a gente pega muito aqui, muito na base,
a gente vai colocar mais pressão. E escovação não é pra gente fazer com força, a gente tem que fazer com delicadeza. E a maneira mais fácil da gente pegar, a gente tem que sempre se habituar a pegar mais na ponta possível pra gente fazer uma escovação mais leve. Eu não vou fazer escovação ao vivo, ficar espumando aqui. E a gente vai brincar um pouco aqui, ó, com as unhas, pra gente fazer de conta que são os nossos dentes, tá? Depois que a gente escolheu a nossa escova de cerdas macias ou extra macias, se você tá em crise, com caso de gengivite, uma coisa mais específica, a nossa escovação, ela deve sempre começar pelos molares, tá? E é importante que a gente tenha uma preocupação de fazer uma angulação de mais ou menos 45 graus. Então, vamos imaginar aqui que as minhas unhas sejam os dentes. Então, eu vou ver se dá pra entender que a gente tem que fazer, não assim, né? Mas fazer uma leve inclinação da nossa escova para que, quando a gente estiver fazendo o movimento de escovação, sempre de maneira muito delicada, que a gente possa contemplar também a limpeza das gengivas. Então isso é fundamental, é muito importante, que se a gente faz nesse movimento paralelo, muitas vezes a gente limpa mais na base e aqui, que é o mais importante, onde há acumulação de placa, onde pode aí eventualmente causar problemas de inflamação na gengiva, a gente consiga contemplar por essa angulação uma escovação mais eficiente. Se você é um paciente que tem uma gengiva retraída, aquela que ela é mais alta, depois que você faz essa escovação angulada, é importante que você depois faça esse movimento de massagem nas suas gengivas para baixo. Porque se você sempre fizer assim, não fizer depois esse movimento para baixo, você vai conseguir retrair ainda mais a sua gengiva. Então esse movimento de angulação, a gente pensa lá atrás nos molares, depois a gente faz o mesmo na parte internas dos dentes, depois você já vai aí, né, na base dos dentes. E quando a gente chega aqui, né, nos dentes incisivos, né, dos pré-molares para aqui para os dentes incisivos, em dentes frontais, então a gente continua fazendo esse movimento angulado, mas também depois a gente tem que pegar a escova assim e fazer a escovação interna nesse sentido para fazer uma escovação mais eficiente, tanto na arcada superior como na arcada inferior. Depois que a gente termina de fazer a escovação, existe uma escova específica que muitas pessoas conhecem para aparelho, mas ela pode e deve ser usada para pessoas que não usam aparelho. São essas escovas aqui, ó, de tufo único, tá? Essa daqui é a escova Dry da Bitufo, que é a marca de escova que eu uso, que inclusive é uma marca bem barata, não é uma marca cara de escova, tá? E essa escova de tufo único, ela é muito importante para fazer a complementação da escovação, principalmente, né, nos últimos molares, naqueles que tem mais dificuldade de fazer a higiene, e também na parte interna dos dentes, desses dentes aqui, né, na arcada inferior e na superior. Então é muito mais fácil você fazer esse movimento interno, né, assim e assim, com esse tipo de escova, tá? Outra coisa que eu acho que é bacana se falar, né, é a importância da higiene da nossa língua, tá? Então eu uso também há 10 anos esse modelo aqui, ó, de limpador de língua. Essa marca aqui é chamada Colby. Eu não sei se em todos os lugares do país vende ela, mas assim, é muito confortável, tem uma pegada muito boa, tem uma ergonomia muito boa. E com esse tipo de higiene você evita não só acúmulo de bactérias, né, na sua boca, mas também você vai evitar aí alguns problemas de ordem estomacal, né? Que eu acho que é importante a gente também falar que a escovação
a limpeza da língua também é importante. Então, esse aparelhozinho, olha. Então, vou pegar um outro aqui, ó. Você, depois termina a sua escovação, você vem com ela, tem uma pegada muito boa, você vai aqui, estica a língua e você vai fazer a sua limpeza. Para fazer depois a higienização desse equipamento, você simplesmente lava com sabonete antisséptico, enxuga com uma toalha de papel e você guarda de novo na caixinha. Também é legal a gente falar da importância da gente sempre enxugar, né, a escova, não deixar ela úmida. Então, não enxuga na toalha da gente enxugar as mãos. É bom a gente sempre ter, né, ali um rolinho de papel descartável. Enxuga a escova, né? É legal esses protetores aqui. E você guardar dentro do armário, não deixar a escova exposta. Isso aí é muito importante. Outra coisa que é legal se falar é a escolha do fio dental. No meu caso, que eu tenho dentes muito juntos, o melhor fio dental para mim é o extra fino encerado, ou seja, ele é muito fino e ele tem uma leve cera que facilita o deslizamento. E o maior problema que a gente tem, principalmente quando a gente é criança, que está ali naquele processo de aprendizagem da escovação, é a gente não ter uma pegada correta do fio dental e também não fazer a movimentação adequada para fazer a limpeza com o fio dental nas nossas gengivas. Então, assim, eu gosto mais ou menos de usar aqui, ó, de 30 a 40 centímetros, eu enrolo, né? A minha enrolação eu faço mais de um lado do que de outro para poder eu ir movimentando. Tem ainda uma técnica quando a pessoa não tem muita habilidade, que você faz um nozinho e você vai circulando com o nó, tá? E aí fica a critério de vocês. Mas o mais importante é que a gente pense aqui, ó, nos nossos dentes, da gente fazer um movimento que a gente consiga pescar a nossa gengiva, que a gente consiga passar bem de baixo. O movimento que a gente vai fazer com o fio dental é como se a gente fosse fazer um X. A gente faz assim, né, um C ao contrário. Depois a gente faz assim, para poder fazer, né, a captura de eventuais partículas que estejam depositadas na sua gengiva. Então, é fazer assim, por debaixo da gengiva, sempre de maneira muito delicada. E, ó, faz do outro lado. E aí, assim, tem pessoas que começam dos molares, tem pessoas que fazem metade para lá, metade para cá. O importante é você prestar muita atenção para você não esquecer, tá? Então, é basicamente isso, tá? Com relação a produtos de escovação, eu vou deixar para um outro vídeo, não vai ficar muito grande, tá? E só para finalizar, com relação ao que eu tinha falado no início sobre o clareamento que eu fiz é aquele método do consultório, ou seja, não é aquele que é considerado caseiro, que também ele é obrigatoriamente feito por um profissional, que ele faz uma moldeira e você tem que usar o produto prescrito por ele, né, durante um determinado período. O que eu fiz é aquele que é chamado laser, que ele é feito no consultório. No meu caso, eu já tinha dentes muito claros, né? O que mais me incomodava era a variação de tom, principalmente nos dentes caninos, isso me incomodava muito. E o que eu consegui de clareamento foi 2 tons nos dentes mais escuros e 1 tom no geral. Então foram necessárias 2 sessões, né? Primeiro foi começada na arcada superior, na segunda sessão foi feita na inferior e ainda o profissional ele ainda fez uma correção ainda nessa mesma sessão na arcada completa. Como eu falei, eu tenho muito problema com sensibilidade. Quando logo na primeira semana, tive muita dor, então era aquela sensibilidade de falar doer. Até o ar mesmo, quando batia, doía, então era muito desconfortável. E realmente os cremes dentais com essa ação de dessensibilizante realmente me ajudaram muito.
E em função dessa minha característica, eu não posso fazer clareamento sempre. Então, o recomendado foi fazer aí no intervalo de 2 anos e meio a 3, para eu fazer uma nova sessão de clareamento. Eu não posso, tá? Tem gente que faz todos os anos, 1 ano e meio, a cada 2 anos. Mas no meu caso, eu não posso fazer. Então, seja qual for o método que você vai se submeter ao clareamento, você tem que pensar aí na disciplina, saber dessa questão que é possível você ter aí uma fase sazonal de sensibilidade. No meu caso eu já tinha, então eu já era esperada, mas assim, foi coisa de 1 semana a fase mais crítica e depois, progressivamente, ela foi diminuindo. Sempre evitar alimentos muito pigmentantes, você tem que evitar, né, o básico, né, refrigerante, tem que estar evitando o mau hábito do fumo, que mancha muito os dentes, né, e você, sempre que você assim, você por exemplo, vai num jantar, você vai consumir vinhos, né, alimentos que são pigmentantes, você, depois da refeição, você vai logo fazer a sua higienização bucal para evitar manchas. Tá? Um último assunto aí que a Carlinha me perguntou, que eu acho que é muito questão de ser conversado com o seu dentista, é o uso dos enxaguatórios, enxaguantes bucais. Dependendo do paciente, o uso desse produto não é tão recomendado e tem casos de pacientes que eles são extremamente necessários. Então, assim, eu vou deixar esse assunto assim meio que em aberto, porque o assunto é controverso, tem médicos que eles acham fundamentais e no meu caso eu devo evitar. Eu não posso estar usando sempre enxaguantes bucais, porque como eu tenho um problema de baixa imunidade que pode causar, né, crise de gengivite, eu não posso estar fazendo muito uso desse produto. Por quê? Porque o produto ele deixa nossas gengivas mais sensíveis e tem essa questão também da baixa imunidade mesmo, que ele vai matando os micro-organismos e então não só aqueles causadores da placa, mas aqueles que são protetores do nosso sistema imunológico também vão aí se perdendo. Então é necessário que a pessoa avalie com o seu dentista o uso ou não, ou qual produto você deva usar. Então essa é uma questão aí que é muito particular de cada paciente, que ele deve discutir com o seu método. Mas o que eu posso dizer de 10 anos usando esse método da escovação, né, sempre pensando aí nos 45 graus, é que a técnica ajuda muito. Com a escovação mais eficiente, a gente consegue muito mais qualidade de vida. Consegue-se muito uma higienização muito perfeita e principalmente, além daquela coisa de você sempre fazer a sua revisão a cada 6 meses e você tá ali, né, com um acúmulo mínimo ou inexistente de placa, que eu acho que isso é o mais importante quando a gente faz uma escovação eficiente. Quando a gente vai fazer aquele teste lá do corante, você vê que tá tudo certinho, que não tem nenhuma área que está necessitando de um maior capricho na escovação. Tá bom, meninas? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, mais papos assim, mais saúde. E eu vou fazer mais vídeos hoje sobre esses assuntos aí. Dessa vez, uma coisa que muita gente tem curiosidade: como fazer a higienização nos bebês e nos pequenininhos, tá bom? Beijocas minhas, até mais!